Oi, guys, eu sou a Moon e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando 6 sketchbooks, só que um deles eu não considero como sketchbook, mas eu vou estar mostrando do mesmo jeito, porque faz parte da minha evolução e tal. Então vamos começar. Esse aqui é o meu primeiro sketchbook. Tipo, não é o primeiro dos primeiros, mas é o primeiro que eu considerei como sketchbook. Ele tinha uma capa preta que eu tinha feito, ó, que dá pra ver por aqui, ó, que eu tinha feito, só que eu acabei enjoando da capa e eu tirei, eu deixei só essa capa aqui que ele veio mesmo. Então, vamos começar aqui, ó. Tem essa capa aqui, né, do início. Aí tá aqui, eu comecei ele dia 15/11/2024 e terminei, assim, né, dia 6/1/2025. Então, assim, ele durou até que bastante tempo, assim, né. Um sketchbookinho desse tamanho aqui. Eu não desenhei nele todo e não tem desenhos tão bons. Até porque é o meu primeiro sketchbook, meu primeiro caderno que eu realmente, de fato, considerei como sketchbook. Aí tem os adesivinhos aqui, muito bonitinhos. E tá, vamos pra primeira página. Pra essa primeira página, eu não sabia, como eu disse, né? Eu não sabia o que era um sketchbook direito, eu não sabia direito o que eu queria desenhar. Então, basicamente, eu fui desenhar aqui qualquer coisa e saiu isso aqui. Então, não ficou tão bom. Aqui era um negócio muito legal que eu tinha feito, que tinha a personagem Daisy, do Mario, que ela girava, assim, né, que a gente podia girar ela assim, só que com o tempo rasgou, e aí eu joguei fora. Eu joguei fora não, né, eu tirei e eu não consertei. Aqui era aquela trend de você desenhar, tipo, várias manchinhas e desenhando gato por cima, sabe? Achei bem bonitinho, assim. E eu fiz esse desenho no dia 18/11/2024. Aqui nós temos um desenho da Gwen, do Miles, né? Do Homem-Aranha. E aqui eu desenhei o Pompom Purim como se ele fosse uma humana e uma garota. Eu achei bem bonitinho. Desenhei no post-it e colei aqui por cima. Aqui nós temos uma colagem muito fofa, que eu basicamente desenhei várias personagens rosas, né? Ou que tivessem coisas rosas nela, detalhes rosas. E colei aqui. Então aqui eu desenhei a Docinho, a Florzinha, desenhei a Hello Kitty, a Pinkie Pie, a Barbie. Essa aqui ela foi impressa, né? Mas as outras não foram. A My Melody, eu não lembro o nome dela, acho que é Toadette, e a Peach. Então tá bem bonitinho aqui essa colagem. Eu colei esses post-it aqui. Eu acho que eu tinha feito um desenho, só que eu não gostei, aí eu colei. Fiz essa colagem por cima. Quem nunca, né? Aqui eu desenhei a Pomni. Então eu já faço parte do fandom desde o começo, porque esse desenho é de 2024. Aqui eu comecei fazendo uns rostos meio estranhos. Eu colei post-it por cima, só que não ficou legal. Ah, aqui tinha uma portinha, tipo a portinha da saída, que dentro tinha um negócio escrito, vários olhinhos assim, muito bonitinhos. Só que eu acabei perdendo essa portinha porque eu não colei. Aqui nós temos um desenho que eu recriei no meu outro sketchbook, no meu sketchbook 4. Quando eu for mostrar, aí vocês vão ver. Bem bonitinho também. Eu gostei bastante. Eu não coloquei essas vocês pra frente, tipo, não dei nomes pra elas nem nada, mas elas são bem bonitinhas. Aí aqui embaixo tem uma portinha que tem o panda. Ó, que fofo. Que eu tinha visto... Eu não sei o que eu tinha visto, mas eu tive essa ideia de fazer uma portinha aqui embaixo. Tipo, coisas secretas, sketchbook, sabe? Acho que era isso que eu tinha visto. E aí eu fiz. E eu recriei essa mesma coisa no outro sketchbook também. Aqui eu ia desenhar duas personagens como se fosse a parte de lua e a parte de sol, só que eu acabei desistindo da ideia e eu não desenhei. Dá pra ver que nesse sketchbook eu não tinha muita vontade de desenhar assim. Enfim. Aqui eu ia fazer tipo uma casinha pra aquele pandinho aqui dessa página, sabe? Mas eu acabei desistindo da ideia também. Aqui eu ia fazer um personagem como se ele fosse um pássaro, o herói do pássaro, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu também acabei desistindo. Aqui eu desenhei a vista que eu tinha da janela da minha casa antiga.
Tipo, aqui são as cortinas, aqui é o telhado da minha casa, aqui era a vista que eu tinha. Aqui eu desenhei a Zumi e a Pessi. Não dá pra ver, que eu tinha começado a desenhar a Pessi muito bem, mas eu tinha desenhado. Eu não fazia muito parte do fandom, tipo, eu já tinha feito parte do fandom um tempo atrás. Lá pra 2000 e não sei quanto. Acho que 2000 e... Ah, não sei. Não sei quando é que eu comecei a fazer parte do fandom. Mas eu sabia o nome das duas, eu sabia mais ou menos assim, de cabeça, mais ou menos, a roupa delas. Daí eu fui desenhando e eu falei que quando eu chegasse em casa eu ia terminar. Só que eu também não terminei. Aqui eu desenhei eu, como se eu fosse uma princesa, meio borboleta, sei lá. Coisa muito aleatória. Aqui era um negocinho que eu tinha visto no Pinterest que eu achei muito legal. Que tipo, dá pra você mexer, ó. Dá pra você coisar o Among Us pra cá, pra lá. Não sei se dá pra ver, mas tem umas fitinhas aqui que eu pus, ó, pra segurar ele. Se vocês quiserem, eu ensino o tutorial. Aí eu fiz com lápis branco esses detalhes aqui, ficou bonitinho. Esse desenho eu fiz no dia 7/1 de 2025. Então aqui a gente já tá no 2025. Aqui eu acho que eu ia desenhar Ladybug, se eu não me engano. Só que eu também desisti. Aqui, sei lá, eu pulei página. Aqui eu comecei a desenhar todas as princesas, ou quase todas, do Mario, né? As que eu sabia desenhar. Confesso que elas não ficaram muito bonitinhas, até porque o meu estilo era meio... Enfim, né? Mas eu evolui bastante, né? A moto tentando entrosar. Posso gravar meu vídeo? Obrigada. Aqui eu ia desenhar minha mãe, meu pai, só que eu também não tava gostando, e aí eu desisti. E, gente, eu prometo que nos outros sketchbooks eu parei de desistir dos meus desenhos. Eu completei muito mais coisas, tá? Porque aqui eu comecei a, tipo, querer focar muito nas minhas coisas da escola, e aí eu quase nunca desenhava. E quando eu desenhava, só essas coisas horrorosas. Aqui eu acho que era uma menina que eu tinha visto no Pinterest, e aí eu fui tentar desenhar ela na minha versão. Só que eu também não gostei. E essa mão tá horrível. Aqui eu fui desenhar eu, como se estivesse vestindo... Como se eu tivesse de cosplay da Daisy. E aqui jogando vôlei, porque teve uma época da minha vida que eu fiquei muito... Um hiperfoco muito grande em vôlei. Só que aí eu descobri que eu não levo jeito pra isso. E aí eu parei. Aqui eu desenhei a Gabileca, a youtuber. Só que eu não fui pra frente com esse desenho. Eu desisti dele também. Aqui era um desafio de desenho que você pesquisava, tipo, cabelo, e aí você desenhava. Roupa, aí você desenhava. Pose, e aí você desenhava. Só que eu não terminei ele por preguiça. E aí foi isso. Esse aqui é uma princesa que o fandom do Mario inventou pra ela. Inventou, né? O fandom. E eu acho ela muito bonita. Eu desenhei ela de novo no meu outro sketchbook, eu acho. Fiz uma colagem dela, eu acho. Depois eu mostro pra vocês. Nada declarado. Aqui era uma técnica de desenho que eu tava testando. Que você simplesmente desenhava algo em preto e branco e fazia um fundo todo colorido cheio de adesivo. E aí eu fiz. E ficou assim, bonitinho. Eu gostei dessa UC que eu fiz aqui, essa menininha. Eu tenho uma UC agora que ela é um pouco parecida com ela, só que ela tem um cabelo rosa. Depois vocês vão ver, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu não lembro direito o que eu queria desenhar, mas eu acho que eu queria desenhar Kuromi, versão humana, algo assim. Eu não tenho nada a declarar sobre essas duas páginas, entendeu? Nada. Depois daqui eu não desenhei quase nada, desenhei só isso aqui, eu desenhei o Pedro. Só que isso aqui é dia 15/8/2025, então tipo, muito tempo, quase que um ano depois que eu fui desenhar isso aqui. E aí eu não tenho mais desenhos aqui não, tem tipo umas folhas brancas aqui, em branco, um negócio que eu usei pra testar, coisa aqui, mas não tem nada demais. Então finalizamos com o primeiro sketchbook. Agora vamos pro segundo, que eu não gosto muito dele, vou confessar pra vocês. Não gosto muito desse sketchbook. Porque eu não sabia desenhar muito bem nessa época, mas foi graças a essa época que eu evolui, tipo, muito. Vocês vão ver que eu evolui bastante. Principalmente nessa de decorar a capa, porque, tipo, aqui tinham muitos adesivos, só que eram aqueles adesivos de colar em garrafa. E como não são próprios pra deixar no sketchbook, então, obviamente, eles não fixaram, né? Aqui tem os desenhos que eu fiz. Enfim, ó, essa capa aqui, ela, tipo, tá bem bonitinha, tem um negócio interativo aqui e tal. Só que
eu fiz essa capa muito depois. Eu, tipo, tava tudo em branco. E aí eu fiz muito tempo depois, porque eu tava sem criatividade nenhuma pra fazer a capa de sketchbook. Então eu fiz muito tempo depois. Eu comecei esse sketchbook dia 8/1/2025. E eu não terminei. Então dia 8/1/2026 eu falei que eu não ia terminar mais sketchbook. Então assim, eu tecnicamente não finalizei eles, então eu deixei muitas páginas sem finalizar. Mas faz parte, né? Aí aqui nós temos a minha OC e o pet dela. Ele tá meio esquisito, tá bem esquisito na verdade. Mas enfim. E essa aqui era como eu queria que fosse a minha OC. Tipo, eu desenhei ela com macacão. Mas depois eu mudei a roupa dela completamente assim. E aí eu deixei mais assim. Hoje em dia tá um pouco diferente disso aqui. Mas não tá, tipo, tão distante disso. Então aqui temos esse primeiro desenho aqui, que eu confesso que eu gostei. Eu fiz ele pra testar as totes, que eu tinha, minhas primeiras canetas totes, que eu tinha ganhado de Natal. Aqui dá pra ver que eu fiz dia 9/1. Na verdade eu tinha começado esse desenho dia 8/1 à noite. Por algum motivo eu funciono muito melhor à noite. Então pode ter, tipo, eu posso ter o maior tempo do mundo pra desenhar, mas meus desenhos sempre vão ficar melhor à noite, por algum motivo, eu funciono muito melhor à noite. Então de dia eu só fiz o trabalho de fazer o chapéu dela e pintar. Nessa parte aqui ficou manchado de preto, não sei se dá pra ver, porque aqueles plásticos que vem pra gente colocar embaixo da folha pra não manchar as outras folhas, eu tinha usado caneta preta nele, e aí quando eu passei a tom de pele, ficou assim. Mas tudo bem. Aí eu escrevi o nome dela, Pauline, bem bonitinha. E fiz essa mão aqui, tá me incomodando um pouco. E a anatomia também. Mas até que esse desenho tá bonitinho. Não tá tipo lá, aquelas coisas, mas também não tá horrível. Passando aqui, nós temos um desenho da Bunnix. Um mês depois, quase. Fiz em fevereiro esse aqui. Esse desenho tá até que bem bonitinho. Eu gostei bastante do cabelo dela. O que me irrita um pouco são esses olhos e esses cílios, que eram meio estranhos. Mas eu até que gosto bastante desse desenho. Achei ele bem bonitinho. Eu tinha um hiperfoco muito grande na Bunnix, então eu desenhei ela mais vezes. É a minha personagem favorita de Miraculous, a Bunnix, e também a versão dela humana, a Alex. Mais uma técnica, mais uma daquelas técnicas lá, né? De você desenhar o desenho todo preto e branco e colar vários adesivos em volta. E esses adesivos são tipo, esse daqui eu tinha um igual e tava aqui na capa. Só como eu falei, que era pra garrafa, eles saíram e aí eu acabei perdendo. Então, tipo, tinham muitos outros adesivos, mas acabaram saindo. Então aqui, isso aqui era de um negocinho que a minha irmã tinha comprado no restaurante da Hello Kitty. E aí o Canudo tinha vindo com um lacinho desse. E aí eu colei aqui porque eu achei muito bonitinho. Mais adesivos de garrafa. Esse aqui era de um topo de bolo de aniversário meu. E aí eu colei aqui também. E mais adesivinhos muito bonitinhos. Essa OC, ela aparece no meu outro sketchbook. Não lembro qual exatamente, mas eu acho que é o 4. Que eu vou mostrar pra vocês depois. A Rosalina. Eu tenho um pouquinho de hiperfoco, tá? Eu ainda tinha um pouquinho de hiperfoco, eu ainda tenho. Nas princesas do Mario, principalmente na Rosalina, que eu acho ela muito bonitinha. E na Daisy também. Só que a Daisy eu parei de desenhar um pouco, eu desenho mais a Rosalina. Bom, esse desenho eu achei, tipo, muito legal. Tipo, aqui eu tinha desenhado ela toda azul, só que aí eu achei que o fundo tava muito sem graça. Daí eu fiz esses negócios aqui em volta e eu achei muito legal. Eu tinha desenhado o rosto, só que eu não tinha gostado do rosto. Não tá tão feio assim, mas eu não tinha gostado. E aí eu colei um post-it por cima e desenhei de novo. Aí aqui nós temos o Jax versão humana e menina. Não taquem pedras em mim, ok. E eu refiz esse desenho, se eu não me engano. Eu acho que eu refiz esse desenho, não me lembro. Eu tinha marcado aqui pra refazer, mas eu não me lembro se eu realmente refiz. Isso aqui é uma colagem, não sei se dá pra ver muito bem, mas é uma colagem. Aí eu recortei uns pedaços de uma cartolina que eu tinha e eu colei assim em volta. Eu gosto bastante desse desenho, mas me irrita um pouco a roupa, as mãos. Mas eu juro que eu melhorei depois. Melhorei depois. Ah, e eu também não tinha a tote roxa, então eu passei primeiro a azul e depois a rosa, alguma coisa assim. Por isso tá meio manchado. Mas eu até que gostei desse negócio.
essa técnica, vou fazer de novo depois. Aqui eu ia desenhar a minha melhor amiga, que ela é bailarina, só que eu desisti desse desenho. Tipo, a ideia é muito boa, eu acho que eu vou refazer, mas eu desisti. Aqui eu ia desenhar a Brooks, como tá escrito aqui, só que eu desisti também. Aqui é aquela OC que apareceu no meu outro caderno, da página do Pandinha. Aí eu desenhei ela de novo. Eu até que gosto desse desenho, só que os olhos me irritam um pouco. O cabelo eu gosto dela também. Mas os olhos estão, sei lá, estão muito grandes, são desproporcional. E tá quase saindo aqui a parte. Aqui é a laranjinha, sim, a laranjinha da Moranguinho. Eu desenhei aqui, eu errei aqui essa parte, eu taquei branquinho em cima. E aí eu passei caneta de novo, só que não pegou muito bem. Como vocês podem ver, eu invertia completamente a ordem. Aqui não tem ordem nenhuma, então esse desenho aqui é de janeiro ainda. E esse outro daqui é de fevereiro, então eu fiz depois. Aqui eu desenhei essa flor. Aqui a gente já tá em março, né? Só uma flor, gente. É isso, um girassol, uma flor, sei lá. Aqui nós temos uma coisa interessante. Eu desenhei a minha Alce e a Alce da minha irmã dentro do Minecraft. Eu vou explicar a lore em um vídeo separado do nosso universo aqui, que eu tô tentando produzir com os meus amigos. Um outro canal que a gente tem também, só que a gente ainda não postou nenhum vídeo. Se vocês quiserem se inscrever nele, ele se chama Universo Craft. E é isso, se vocês quiserem se inscrever, a gente tá preparando um vídeo pra explicar toda a lore, mas a gente ainda não postou ele nem no vídeo. A minha OC, ela tinha essa roupinha aqui, né? Dá pra ver que depois eu mudei um pouco ela. Eu soltei o cabelo dela, mudei aqui o short e tal. Mas não tá tão diferente assim. Essa aqui é a OC da minha irmã. Ela não mudou também muita coisa assim da OC dela, mas tá diferente. Não tá, tipo, muito radical mudança, mas tá diferente. Aqui é em abril esse desenho. Aqui eu só desenhei a minha mão, estupidamente torta, com esses negócios em volta, colorido, que eu tava sem ideia pra desenhar, e aí eu fiz isso. Aqui é um desafio de desenho que eu fiz comigo e com a minha irmã, que a gente basicamente, eu desenhei o corpinho, e o rosto, se eu não me engano, e aí ela desenhou a roupa, então, e a roupa e o cabelo e tal, etc. Ficou bem bonitinho. Aqui nós temos a Zoe, de Miraculous, a irmã da Chloe. Eu, no começo, confesso que eu tava gostando desse desenho, só que depois eu não gostei mais não. E aí eu desisti de fazer, enfim. Nós temos aqui o Mano Jelly, né? Geleia. Achei muito bonitinho. Sim, eu usei o desenho da Xolote de inspiração. Créditos da Xolote. E aqui eu já comecei a assinar os desenhos como Moon, ao invés do meu nome real. Eu fiz esse desenho em fevereiro e até eu gosto bastante. Só me irrita um pouco a anatomia das mãos e do rosto também, mas até que tá bonitinho. Aqui eu ia fazer uma página toda inspirada em uma teoria que eu tinha de Miraculous, mas eu acabei não fazendo. Sim, eu tinha um hiperfoco um pouquinho grande em Miraculous, como vocês podem ver. Mas esse hiperfoco passou depois da sexta temporada. A gente lançou a sexta temporada e eu parei de desenhar coisas de Miraculous, eu parei de assistir também. Aqui nós temos a Hatsune Miku. Eu gosto dessa página e eu acho que ela tem potencial para ser refeita, mas no momento eu não vou refazer, eu tô com preguiça. Essa página que eu gosto. Nós temos aqui a União, né? Vendrake, Pedrux Unite. Eu gosto muito, eu gostei tanto da ideia que eu fiz esse desenho, que eu refiz ele no meu Sketchbook 4, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui nós temos... eu tinha acabado de começar a desenhar corpinhos masculinos e roupinhas, então por isso que tá um pouquinho estranho. Eu prometo que eu melhorei depois, prometo. E eu também melhorei um pouquinho a anatomia das mãos, principalmente do rosto também. Então tá diferente. Tipo, dá pra perceber que a ideia é a mesma e que eu refiz, mas tá diferente. Aqui nós temos uma coisa interessante. Nós temos a Hagatha e a Pomini. A Hagatha eu desenhei... Esse aqui era um desenho favorito da minha melhor amiga, a Star. Achei bem bonitinho. Esse desenho, ela gosta bastante dele. Eu tentei refazer no meu outro sketchbook, só que ficou horrível. E aí eu desisti da ideia.
E aqui nós temos a Pomni. A Pomni eu desenhei toda em preto e branco, porque eu tava com saudade de desenhar desenhos em estilo grafite, sabe? Só feitos com lápis. Então ficou bem bonitinho, assim. Eu até que gosto dos dois desenhos. E é isso. Fiz o fundinho tudo colorido também. Nós temos a minha irmã, Sunny, que rabiscou o meu caderno. E também temos o Code, que tava tentando fazer um desenho. Eu não sei muito bem porque ele tentou fazer. Enfim, nós temos aqui do outro lado uma OC minha, que ela não é mais canônica. Eu descanonizei ela completamente, eu nunca mais desenhei ela. Mas enfim, é isso. Esse desenho que eu gosto. Esse desenho eu gosto muito. Muito, muito, muito. Eu acho ele muito fofo. Eu acho ele uma gracinha. Ai, que gracinha. É o Patrick. É o Patrick. Eu fiz esse desenho todo em grafite, né? Eu fiz aqui o fundo colorido e eu colei essa borboleta. Cara, eu tinha... acho que eu tinha 8 ou 7 borboletas coladas na minha parede. Dessas daqui que eu fiz. Só que eu acabei perdendo algumas delas. Algumas eu dei pra minha amiga. Outras eu acabei perdendo. E outras eu fiz que nem essa aqui, que eu colei. Fiz colagens. Essa página eu não gosto. Simplesmente não gosto dessa página. O Homem-Aranha ficou horrível. A anatomia tá uma bosta dessa página. Passando. Esse daqui foi um dos meus primeiros desenhos que eu fiz do corpo masculino que eu tava testando. Aí nós temos aqui o Cat Noir. E aqui eu fiz a Ladybug e o Cat Noir. Até que eu gosto bastante dessas duas páginas. Claramente refaria. Enfim. Aqui nós temos o Tônigo na versão humana, feminina. E ao invés de dragão, ela gosta de gatos. Eu tive essa ideia absolutamente do nada. Eu até que eu gosto um pouco desse desenho. Acho muito bonitinho. Eu achei a ideia muito legal. Super tá ligado? Isso daqui é uma recriação de um desenho que eu tinha em um caderno de desenho meu, só que eu não tenho mais ele. Senão eu mostraria pra vocês. Mas é isso. Aqui nós temos o Pedrux, o Mandrake e o Knight novamente. Essa página eu não gosto muito deles. Eu tava tentando fazer eles tipo fora dos personagens deles, como se eles fossem um desenho mais parecido com eles na vida real mesmo. Não gosto muito não, mas tamo aí, né? Uma personagem aleatória. Não fui eu que fiz isso aqui, foi a Flower, só que ela não terminou. E aí ela falou pra eu colar alguma coisa em cima, só que eu esqueci. Aqui nós temos... Pois é. Aqui nós temos o meu hiperfoco novamente, né? Os personagens do Mario. Então nós temos aqui o Luigi, a Daisy, o Peach, o Mario. E esses desenhos eu não gosto deles, eles estão meio feinhos. A Rosalina e a Paulinha. Eu não gosto desses desenhos, tá? Essa página aqui, apesar de os desenhos estarem com a anatomia horrível no rosto, eu gosto muito dessa página, porque eu tive uma ideia muito criativa. Enfim, eu tive a ideia de que eu reparei que a palavra Creative Squad tinha 13 letras. E esse desenho aqui que foi da Creative Squad 4, a Creative Squad 4 tinha 13 participantes. Então eu fiz cada letra como se fosse um personagem. Então aqui nós temos a letra do Cadu, a letra do Lingus, do Muka, do Knight, do Tônigo, do Drake, do Geleia, do Chip, do Oneb, mas que não pareça do Oneb, do Feuripe, do Bernie, do Fix e do Pedrux. Aí nós temos aqui, muito bonitinho, eles, né? Bem fofos. Eu gosto bastante dessa página. Nós temos o meu gato. Não foi eu que fiz isso, ok? Não foi eu que fiz isso. Vamos pular essa parte. Vamos focar aqui. Ignorem essa parte. Não fui eu que fiz isso. A minha gata, Amora, do Minecraft, eu queria desenhar ela como se ela estivesse na vida real, uma personagem. E ficou assim, eu gosto bastante desse desenho. Tipo, o rosto ele tá meio desproporcional e tal, mas a ideia desse desenho é muito bonitinha. Eu gostei muito. Principalmente da mão, a mão não tá tão ruim assim. O Azuli é o meu cachorro. Era, no caso, né, porque ele foi de base, foi de rato. Mas enfim, eu desenhei ele bem fofo.
Eu ia desenhar o Luca de Miraculous, só que eu não tava gostando do resultado, aí eu desisti. Desenho aleatório, aí nós temos o Muka, da Creative Squad. Eu gosto desse desenho. Temos a minha personagem, a Moon. Eu. Hello. Aqui, bem fofa. Colagem, eu gosto dessa colagem, achei bonita. E esse desenho eu não gostei. Esse desenho aqui quem fez foi a Star. Eu não lembro se era pra eu ter terminado ele, só que eu fiquei com preguiça, não terminei. É isso. Passando, nós temos o Lin. Eu não terminei também. Desenho aleatório. Esse aqui eu fiz na escola, que eu lembro. Eu tava, tipo, entediada na escola e aí eu fiz. Fofa. Gostei. Aí eu cheguei em casa e fiz esse fundo. Tipo, uma árvore aleatória. A Lady Wi-Fi, meu hiperfoco em Miraculous mais uma vez. Eu fiz desenho aqui na igreja. Se eu não me engano. E é isso. Eu gosto desse desenho, eu achei ele bem fofo, só que me irrita um pouquinho essa parte aqui que não dá pra ver direito a mão dela. Não dá pra entender muito bem o que ela tá fazendo, mas ela tá, tipo, passando assim o negócio do celular, sabe? A Moranguinho. Queria desenhar ela naquela versão antiga, que ela tinha o cabelo mais curto e usava uma boina. E aí eu fiz. Não, né? O olho da Pomni. Enfim, é isso. Desenho aleatório que eu não terminei. Uma moça que eu vi na rua. Um desenho aleatório também. Esse aqui eu fiz na escola. Era pra ser a namorada do Mandrake, a Ruth. Eu não gosto muito desse desenho, principalmente da mão. Mas o meu professor elogiou o desenho. E aqui tem esse post-it que eu tinha desenhado, o Cash Noir. Eu colei aí, por motivo nenhum. Aí nós temos aqui eu, a Moon. Basicamente eu ia apresentar todas as nossas vocês nessas páginas, escrever curiosidades sobre elas e tal. Como eu tô com preguiça de ler, se alguém quiser ler, né, pode estar lendo aí. Mas enfim, metade dessas curiosidades não são muito interessantes assim. Aí nós temos a Star. E também tá desatualizado algumas skins aqui. Aí a Sunny. Aí nós temos a Flower. O Code eu não desenhei e a Navy ela ainda não tava no vídeo. Então, o Code eu não desenhei porque ele ficou enrolando pra fazer a OC dele. E aí, quando ele terminou de fazer a OC dele, eu já tinha terminado esse sketchbook faz muito tempo. Esse desenho, eu fiz essa espada e essa pulsão aqui do Pedrux. E esse desenho aqui eu peguei inspiração no desenho que a minha irmã tinha feito. E aí eu fiz essa colagem muito bonitinha. Desenho do Tônico, que eu também não terminei. Nós temos aqui os irmãos Ametista. Então nós temos aqui o Apu e o Pedrux. Eu até gosto desse desenho. Não tá tão ruim assim, não. Tá meio esquisitinho. Enfim. A Nogalo. Nós temos aqui uma colagem de vários desenhos que eu tinha feito na minha apostila da escola. RS. Enfim, eu tinha feito vários, né, personagens. Então eu fiz aqui o Pedrux, eu, Mendrux, o LG, Mandrake versão humana e... humana não, feminina, o Drake de novo, eu, o Cadu aqui atrás e o Pino. É isso. Eu ia fazer alguma coisa nessa página aqui, mas eu também não lembro o que eu ia fazer. Vamos só passar esse desenho, filho, pra nós ver. Bom, aqui nós temos a colagem do Pedrux. Eu fiz a ametista, esse aqui eu fiz na escola, esse aqui eu não fiz na escola, acho que não. Esse desenho já tem um ano, parece que eu tinha feito um. Aí aqui nós temos alguns desenhos, né, dos personagens. Temos eu, a Flower, a Sunny, o Code. E aí a gente passa que o resto tá faltando desenho, porque tá? Tinha mais desenhos, mas sumiu. Essa página aqui eu ia fazer de todos os personagens do Montoragem. Então aqui nós temos o Abel. A gente puxa esse negocinho aqui. E nós temos o Abel. Aí aqui nós temos o Morajo, dentro de uma manga. Aí a gente pode fazer um negocinho com a cabeça dele. Nós temos o Jay.
Não me pergunte o que é que eu quis escrever aqui, nem passar aqui. Enfim. Nós temos a Pessi, dá pra gente ver aqui o caderninho dela, de teorias. Aí, se a gente abrir essa parte aqui, nós temos Torage, dá pra fazer e mexer a mãozinha aqui, como se ele estivesse tomando café. Aí aqui nós temos o Li, dá pra gente colocar o pãozinho aqui e fazer ele comer. Dá pra gente... tem o azedo aqui também, né? Como se ele tivesse se acidentado aí. E aqui eu ia colar a Azumi. Só que eu não terminei, eu não fiz azedo. Aí a gente passa a página e finge que a gente não fez isso. Aqui eu ia desenhar a minha LC e os meus amigos, só que eu não terminei, obviamente. O Drake. Eu lembro desse desenho, do dia que eu fiz esse desenho. Aqui nós temos um desenho que tá pela metade, que tinha uma borboleta aqui, e aí eu queria colocar a borboleta em outro lugar, e aí eu arranquei a borboleta daí. Não me perguntei por quê. Aí nós temos um desenho e muitas folhas de teste aqui atrás. E tem um bolsinho aqui. Enfim, galera, é isso nesse sketchbook aqui. Ele tem até que bastante desenho e eu não gosto muito dele, como eu já mencionei, mas enfim. Esse outro sketchbook aqui, eu já vou avisando que eu não gosto da capa dele, entendeu? Eu não gosto. Ele nem tava na contagem de sketchbooks, mas como ele faz parte da minha evolução, eu vou estar mostrando, e aí como se ele fosse 3. E é isso. Eu não gosto dessa capa. Não me perguntem o que é que eu quis fazer aqui. Eu não tenho absolutamente... Na verdade, eu tenho coisas a ver com isso. Mas não me perguntem porque eu não sei também. Eu só gostei desse fundo aqui. Porque isso aqui tá uma derrota. Enfim. Isso aqui também tá uma derrota gigantesca. Vou passar essa derrota. Enfim, basicamente eu não fiz capa porque, como eu já tinha mencionado, esse sketchbook não entrava... Nossa, esse sketchbook é muito grande pra aqui. Meu Deus. Esse sketchbook não entrava na contagem de sketchbooks. Então eu só escrevi que ele é o 3. E aí a gente passa aqui e a gente começa a ver os desenhos. E nós temos aqui a minha OC e os meus amigos. Então nós temos aqui eu, a Sunny, a Star, o Code e a Flower. Como a Neve também não tava nessa época ainda, aí a gente não desenhou ela. Mas eu gosto bastante desse desenho. Acho bem fofo. Inclusive a ideia eu gosto bastante. Nesse sketchbook vocês vão ver muitos desenhos assim, porque eu só usava esse sketchbook aqui mais pra testar coisas. Então eu raramente terminava um desenho. Então aqui nós temos... Eu ia desenhar todos os personagens do Motorage como se eles estivessem em um cenário muito bonitinho. Mas eu acabei desistindo da ideia, porque eu ainda não sabia desenhar personagens e cenários ao mesmo tempo. E eles interagindo com o cenário. Então eu só desisti da ideia. Uma colagem do Bernie, da Creative Squad. Eu gosto dessa página. Não sei se tá dando pra ver na câmera, galera. Porque esse sketchbook ele é muito grande pra caber aqui na câmera. Aqui eu ia desenhar todos os personagens do Motorage mais uma vez. Mas eu também desisti da ideia. Porque eu fiquei com preguiça de terminar. Aqui nós temos a mesma ideia, só com personagens diferentes. E essa aqui eu terminei mais ou menos. Temos aqui os personagens, né? Temos eu, a Star, a Flor, a Sunny e o Code. A Neve não desenho porque ela não estava no grupo ainda. Um desenho horrível do Pedrux. Eu não gosto desse desenho. Definitivamente não gosto. Eu acho que tinha mais um desenho aqui, mas eu acho que eu arranquei. Enfim, o Cinderace, porque nessa época eu tava com um pouquinho de hiperfoco em Pokémon. E ele é meu Pokémon favorito. Aí temos aqui uma cena um pouco engraçada dele e do Lucario. Quem assistiu Pokémon vai saber que cena é essa. Aí nós temos aqui a tentativa falha, como vocês podem ver, de desenhar a União. Então nós temos aqui o Pedrux, o Drake, o Cadu, o Night. Tá faltando um personagem, tá não? Ah não, tá não. Ah tá, tá o Geleia, mas eu desisti da ideia. Aqui nós temos uma ideia um pouco criativa, que às vezes batia um pouco de criatividade assim, mas não é tão criativa assim. Temos aqui a Creative Squad, muito fofos. Isso aqui é a capa acho que do vlog, ou de um dos vídeos que eles postaram de vlog da BGS, eu acho que é isso.
na thumbnail. Só que eles estão todos deitadinhos assim, só que eles estão na vida real, então eles não têm as roupas dele. Só que eu olhei e falei, cara, se eu desenhasse eles dessas mesmas posições que eles estão, só que com a roupa dos personagens dele. E aí eu desenhei. Uma folha de teste, tava testando coisas. Aqui eu ia começar a desenhar todas as duplas da Creative Squad. Sim. Só que eu desisti da ideia novamente. Temos aqui a dupla Mendrux. Eu só terminei a da Máfia. Foi a única que eu terminei. Então nós temos aqui a Máfia. Aqui eu ia desenhar o Lingus e o Fix. E não, eu não desenhei porque o Fix saiu. Eu só não desenhei porque eu fiquei com preguiça mesmo. Aqui o Tony e o Chip. Olha que desenho lindo, gente. Vocês gostaram? Aqui nós temos o Knight, o Neb. E aqui eu ia desenhar como se fosse um momento engraçado de cada dupla. Também desisti. Palmas pra mim novamente. Um desenho do Jay. Somente isso. Mais nada a declarar. Eu não lembro, não tenho dedo o que eu ia desenhar aqui. Aqui eu ia desenhar o Jay e todas as irmãs dele em um cenário. Então aqui nós temos a Sofia, a Carol, o Jay. Aqui eu acho que eu ia desenhar a Bárbara e a Alice. Alice e Bárbara? Essa é a Alice, essa é a Bárbara. Mas eu acabei desistindo da ideia também. E aqui nós temos o desenho do Link. Eu demorei a minha vida inteira pra fazer e eu não gostei do final. Enfim. Esse aqui é um daqueles desafios de desenho que você pausa, eu acho. Ou era aquele tipo, se você nasceu em janeiro, fevereiro, você desenha tal coisa. Não sei o que, não sei o que. É isso. Esse aqui eu gosto. Eu fui fazer aqueles desafios de pause e aí eu vi essa roupa muito bonitinha. E aí eu lembrei do Fel. E aí eu desenhei o Fel. Aqui tá escrito Creative Squad 4. Eu desenhei aquela árvore lá que tem na Creative Squad. O negócio lá do casamento, que é lá no centro do mapa. Aí eu desenhei ele como se ele estivesse voando com a pena mágica dele. A pena flutuante lá, esqueci o nome da pena. Porque basicamente é isso que acontece, né, quando ele usa. Aqui um desenho interessante. Eu gosto desse desenho, tá? Por incrível que pareça. Basicamente, essas aqui são as fusões. Acho que as primeiras fusões do Motorage. Eu demorei basicamente acho que 3 dias pra fazer esse desenho. Eu gostei muito. Tipo, só que me irrita um pouquinho nesse desenho é as mãos. Porque de resto, tipo, muito lindo, muito maravilhoso. Eu gosto muito. Então aqui nós temos a Violet, a Zoe, o Tony, o Forajo, a Millie e o Zack. Essa daqui é a fusão da Zumi com o Morajo. Essa aqui é a Torajo com a Zumi, o Lee e o Torajo. Torajo e o Morajo, o Lin e a Zumi e o Lin e o Morajo. Então essas são as fusões dos 4 principais. Acho que as primeiras fusões que eles tiveram. E é isso. Aqui eu ia desenhar um desenho pra festa de aniversário. Só que eu desisti da ideia. Aqui eu desenhei a mãe da Zumi. E o defunto, todo respeito. A mãe da Zumi, né? Como que é o nome? Tá, a Agatha. Aqui é uma roupinha que eu vi no Pinterest. E aí eu fui desenhar. Se eu achar, ela tá aí, né? Deve estar aí na tela. Aqui eu tive a ideia de desenhar o mesmo desenho, o mesmo primeiro desenho daqui, desse sketchbook. Primeira página, só com os personagens do Motorage. Então eu desenhei o Bruno Jamie, a Zumi, o Lee Morajo e a família. O Jay, a Tess, sim, ela está sem chapéu, e o Azul. Não desenhei a Margot, porque ela ainda não estava no canal nessa época. A gente nem suspeitava da existência dela. Enfim, nós temos o desenho do Apum e do LG. O LG eu até que gosto desse desenho, Só que o Apum, ele tá estranho a cara dele, sei lá. Não temos nada. Essa parte aqui eu não posso mostrar porque é spoiler da lore do canal. Então eu vou mostrar. E aqui não tem nada demais, galera. Tem tipo testes, mais testes, mais testes, mais testes.
Aqui tem várias assinaturas, essas assinaturas aqui, a maioria não são originais. Pô, Zoom e Moraes não são originais. Enfim, eu só assinei aí. Agora nós vamos... Então, né, galera, eu esqueci de me despedir no vídeo, só que é o seguinte, o vídeo já tá com 40 minutos de vídeo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma parte 2 no vídeo, pra mostrar os outros sketchbooks que ficaram faltando. Se eu não me engano, ficaram faltando mais 2 ou mais 3, não lembro. Mas é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até agora e beijinhos da Moon.